Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Lades Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite dimensionar tubulações de esgoto. Ela é composta por 4 calculadoras independentes que permitem dimensionar ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda e coletor predial. Ramal de descarga é a tubulação que recebe diretamente os efluentes do aparelho sanitário. Ramal de esgoto é a tubulação que recebe os efluentes de um ou mais ramais de descarga. Tubo de queda é uma tubulação vertical que recebe os efluentes dos aparelhos sanitários de um edifício com 2 ou mais pavimentos. E coletor predial é a tubulação compreendida entre a caixa de inspeção e a fossa séptica, ou entre a caixa de inspeção e o coletor público de esgoto. Caso você tenha alguma dúvida em relação a essas tubulações, basta clicar nessas interrogações localizadas no canto superior direito de cada calculadora. Fazendo isso, irá aparecer uma janela contendo informações sobre a tubulação e sobre a calculadora em questão. Eu vou apresentar inicialmente para vocês a calculadora que permite dimensionar ramal de descarga. Então, selecionando aqui o aparelho que você deseja ter o ramal de descarga dimensionado, a planilha fornece aqui embaixo a UHC do aparelho. O HC significa unidade de randas de contribuição, que é um número que a planilha utiliza como referência para determinar o diâmetro nominal mínimo do ramal. E aqui embaixo a planilha fornece também a declividade mínima do trecho horizontal do ramal de descarga do aparelho que foi selecionado aqui. Caso o aparelho que você queira dimensionar não esteja listado aqui na calculadora, basta clicar em Outros, que irá aparecer essa janela com outras opções. Caso o aparelho em questão também não esteja aqui nessa janela, você pode clicar em Outro não listado e informar a UHC do aparelho. Feito isso, você clica em Confirmar, que a planilha fornece o diâmetro mínimo e a declividade mínima. Caso você selecione mictório de calha, você deve informar o comprimento da calha, comprimento em metros. Então veja que um mictório de calha com 2 metros de comprimento precisa ter um diâmetro mínimo de 50 milímetros e uma declividade mínima de 2%. Clicando nesse botão, a calculadora é zerada e você pode realizar um novo dimensionamento. Vou explicar agora para vocês como utilizar a calculadora de ramal de esgoto. Para isso, eu vou utilizar esse projeto aqui como exemplo. Então veja que essa tubulação aqui, esse trecho de tubulação que eu estou indicando com o cursor do mouse, recebe os efluentes do ramal de descarga do lavatório, do chuveiro e do ramal de descarga aqui da bacia sanitária. Então, para dimensionar esse ramal de esgoto, eu devo vir na planilha, selecionar bacia sanitária, informar a quantidade, selecionar aqui chuveiro de residência, informar a quantidade, e lavatório de residência, informar a quantidade. Aqui embaixo eu preciso informar para a planilha se o ramal que eu estou calculando é um ramal de caixa sinfonado ou não. Caso não seja, eu devo selecionar aqui essa bolinha com N de não. Caso seja, eu devo selecionar aqui essa outra bolinha com S de sim. Então veja que esse ramal de esgoto que estamos dimensionando deve ter um diâmetro mínimo de 100 milímetros e uma declividade mínima de 1%. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dimensionar esse outro trecho aqui do ramal de esgoto. Veja que a partir desse ponto, esse ramal de esgoto recebe também os efluentes de um tanque de lavar roupas e de uma máquina de lavar roupas que estará localizada aqui. Então, eu devo voltar aqui na planilha e inserir um tanque de lavar roupas e uma máquina de lavar roupas. Veja que o diâmetro mínimo continua sendo de 100 milímetros e a declividade mínima de 1%. Vamos agora fazer o dimensionamento desse ramal de esgoto aqui. Veja que
esse ramal está saindo de uma caixa sinfonada e recebe os efluentes do chuveiro, do ramal de chuveiro, e aqui e também do lavatório, do ramal do lavatório. Então eu vou voltar aqui na planilha, clicar para zerar a calculadora, vou selecionar aqui, é ramal de caixa sinfonada? Sim. Aí eu vou selecionar o chuveiro, informar a quantidade, e vou selecionar também o lavatório, informar a quantidade. Veja que para aquele ramal, o diâmetro mínimo é de 50 milímetros e a declividade mínima é de 2%. Agora eu vou fazer o seguinte, veja que clicando aqui nessa interrogação, eu posso consultar, e clicando nesse outro botão aqui, ver tabelas da norma, eu posso consultar as tabelas da norma que foram utilizadas para realizar o dimensionamento. A norma em questão é a NBR 8160 de 1999. E clicando nesse outro botão, dimensionar ventilação, surge uma outra calculadora que me permite dimensionar o ramal de ventilação e a coluna de ventilação. Para exemplificar para vocês, eu vou fazer o dimensionamento do ramal de ventilação e da coluna de ventilação desse banheiro aqui. Veja que essa tubulação aqui, que está ligada a esse ramal de esgoto, essa tubulação é o chamado ramal de ventilação. E essa tubulação aqui na vertical, que está embutida na parede, é a coluna de ventilação. É esse ramal e essa coluna que vamos dimensionar agora. Para isso, veja que precisamos saber a soma das UHCs dos aparelhos que serão ventilados. Para obter essa UHC, essa soma das UHCs, eu vou utilizar a própria planilha. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma bacia sanitária, um chuveiro de residência e um lavatório de residência. Esses são os aparelhos que serão ventilados. Veja que a soma das OHCs é 9. Então eu volto aqui na calculadora. Primeiro eu informo se o grupo de aparelhos que serão ventilados possui ou não bacia sanitária. Eu seleciono aqui sim, porque possui. E informo a soma das OHCs, que é 9. Então veja que a planilha fornece que o diâmetro mínimo do ramal de ventilação é 50 milímetros. Vamos dimensionar agora a coluna de ventilação. Eu devo selecionar aqui o maior diâmetro entre os ramais de esgoto que serão ventilados. O maior diâmetro é 100 milímetros. A soma das OHCs é 9. E eu devo informar aqui também o comprimento total da tubulação de ventilação. Essa instalação hidrossanitária aqui é de uma casa térrea. Vamos supor que essa casa térrea tenha um pé direito de 3 metros e que a tubulação se prolonga acima da laje 30 centímetros. Então, 3 metros mais 30 centímetros dá 3,3 metros. Eu vou somar também o comprimento desse ramal de ventilação. Supondo que o comprimento desse ramal de ventilação seja de 70 centímetros, então 3,3 metros mais 0,7 metros dá 4 metros, que é o nosso comprimento total. Eu volto aqui na planilha, informo o comprimento total de 4 metros. Veja que nessa janelinha aqui, a calculadora me informa que o diâmetro mínimo da coluna de ventilação é 50 milímetros. Clicando nesse botão Ver tabelas da norma, surgem essas duas janelas com as tabelas da norma que foram utilizadas para realizar esse dimensionamento. E aqui contém também instruções para realizar o dimensionamento do ramal e da coluna de ventilação utilizando essas tabelas. Veja aqui nessa outra prancha que nós temos o ramal de ventilação e a coluna de ventilação representadas em corte. Aqui no topo nós temos que colocar um terminal de ventilação para evitar a entrada de água da chuva ou de pequenos animais. Vou apresentar agora para vocês a calculadora que permite dimensionar o tubo de queda. Então, para isso, vamos supor que queremos dimensionar o tubo de queda que irá receber os efluentes dos banheiros de um edifício que contenha 10 pavimentos tipo.
Então vamos supor que nesse banheiro nós temos bacia sanitária, chuveiro e lavatório. Como são 10 pavimentos tipo, vou colocar aqui a quantidade de 10 para cada um desses aparelhos. Aqui embaixo eu devo selecionar a quantidade de pavimentos, se é até 3 pavimentos ou mais de 3 pavimentos. No nosso exemplo é mais de 3 pavimentos, porque o edifício possui 10 pavimentos tipo, como eu disse. Veja que esse tubo de queda precisa ter então um diâmetro mínimo de 100 milímetros. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dimensionar o tubo de queda da lavanderia. Vamos supor que a lavanderia de cada apartamento tem uma máquina de lavar e um tanque de lavar roupas. Como são 10 pavimentos tipo, eu devo colocar aqui a quantidade de 10 para cada aparelho. Então veja que o diâmetro mínimo é de 75 milímetros. Vamos supor que queiramos dimensionar o tubo de queda de um edifício que tenha mais pavimentos. Por exemplo, 15 pavimentos tipo. Nesse caso, o diâmetro mínimo teria que ser de 100 milímetros. Clicando aqui nessa interrogação, nós podemos consultar as tabelas da norma que foram utilizadas para realizar o dimensionamento. E clicando aqui em dimensionar a ventilação, podemos dimensionar a coluna de ventilação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para aquele exemplo inicial do banheiro e vou dimensionar a coluna de ventilação para esse caso. Veja que a soma das UHCs é 90 e que o diâmetro mínimo do tubo de queda é 100 milímetros. Então, para dimensionar a coluna de ventilação, eu clico aqui em dimensionar a ventilação, informo o diâmetro do tubo, que é 100 milímetros, do tubo de queda, informo a soma das UHCs dos aparelhos que serão ventilados, que é 90, e informo o comprimento total da tubulação de ventilação. Vamos supor que o pé direito de cada apartamento seja 3 metros. Como é um edifício com 10 pavimentos tipo, então seria 30 metros. A coluna de ventilação teria 30 metros. Só que ela deve prolongar também acima da laje da cobertura. Vamos considerar que ela prolongue 2 metros acima da laje da cobertura. Então, o comprimento total da ventilação seria 32 metros. A planilha me informa aqui nessa janelinha que, para esse caso aqui, o diâmetro mínimo da coluna de ventilação teria que ser de 75 milímetros. Clicando nesse botão Ver tabela da norma, surge a tabela da NBR 8160 de 1999, que foi utilizada para realizar o dimensionamento. Nessa outra janela aqui, nós temos as instruções para realizar o dimensionamento da coluna de ventilação, utilizando essa tabela. Caso você queira adicionar algum outro aparelho que não esteja listado aqui na calculadora, basta clicar aqui em outros, que irá aparecer essas outras opções. Aí você seleciona e informa a quantidade. Caso esse aparelho seja um mictório de calha, você informa aqui o comprimento de uma das calhas, informa a quantidade de mictório. Caso o aparelho não esteja listado aqui, você clica em outro não listado, informa a UHC do aparelho em questão, informa a quantidade de aparelhos. Depois clica em confirmar. Pois bem, agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a calculadora de coletor predial. Então vamos voltar aqui para esse projeto que estamos utilizando como exemplo. Veja que essa tubulação aqui, ela sai dessa caixa de inspeção e recebe os efluentes desse banheiro social, desse banheiro da suíte, da lavanderia e aqui na frente recebe os efluentes desse lavabo. Esses efluentes são jogados aqui nessa caixa de inspeção e dessa caixa de inspeção para a fossa. Então vamos dimensionar esse coletor predial aqui. Essa tubulação é um coletor predial. Para isso, eu devo voltar aqui na planilha, selecionar os aparelhos cujos efluentes serão
carregados por aquela tubulação, irão passar por aquela tubulação. No caso, são 3 bacias sanitárias, porque tem 2 banheiros e um lavabo. São 2 chuveiros. São 3 lavatórios. Tem um tanque de lavar roupas. E uma máquina de lavar roupas. Então veja que para a declividade, aqui a gente deve selecionar a declividade também que será adotada para o coletor predial. Veja que para uma declividade de 1%, o diâmetro mínimo do coletor predial deve ser de 100 milímetros. Se por algum motivo tivéssemos que adotar uma declividade menor, por exemplo 0,5%, veja que o diâmetro mínimo teria que ser de 200 milímetros. Voltando aqui no projeto, veja que é lançado aqui nessa caixa de inspeção, além dos efluentes desses outros aparelhos aqui que eu já mencionei, é lançado também o efluente dessa pia. Aqui nós temos uma área gourmet. E o efluente dessa pia da cozinha. Esses efluentes são lançados aqui na caixa de inspeção e, por sua vez, é lançado aqui na fossa através desse outro coletor predial. Então, esse coletor predial aqui recebe todos os efluentes de todos os aparelhos da residência. Para dimensioná-lo, precisamos voltar aqui na planilha e adicionar os aparelhos que ficaram faltando, que no caso é pia de cozinha, que são 2. Vou mudar aqui a declividade para 1%. E veja que para a declividade de 1% e para todos esses aparelhos aqui, o diâmetro mínimo que o coletor predial precisa ter é 100 milímetros. Clicando aqui nessa interrogação, podemos clicar aqui. Surge essa janela com informações sobre o coletor predial e também sobre a calculadora. E clicando nesse botão Ver tabelas da norma, podemos consultar as tabelas da norma que foram utilizadas para realizar o dimensionamento. Clicando aqui em outros, surgem outras opções de aparelhos sanitários que podemos escolher. Antigamente era comum ter esse bidê nos banheiros. E aqui, caso selecionamos mictório de calha, precisamos informar, como eu já disse, o comprimento de um mictório e a quantidade. E depois de selecionar, clicamos em confirmar. Pois bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quando vocês abrirem essa calculadora pela primeira vez, certamente ela irá aparecer com a tela cheia, dessa maneira aqui. Clicando nesse botão aqui embaixo, você pode ajustar o zoom. Pode colocar o zoom que você quiser aqui. E clicando nesse botão, a janela diminui um pouco. E clicando aqui na extremidade inferior direita e mantendo o botão do mouse pressionado, nós podemos arrastar a janela e deixá-la com o tamanho que nós quisermos. Eu particularmente gosto de trabalhar com ela nesse tamanho aqui. Ela fica parecendo mais um software do que uma planilha. E era isso. Espero que vocês tenham gostado da planilha e tenham entendido como podemos utilizá-la para realizar o dimensionamento das tubulações de esgoto.